Muitas pessoas têm um enorme prejuízo na vida profissional porque têm medo de assumir responsabilidades. Muitas pessoas não crescem nem se realizam profissionalmente justamente porque têm medo de assumir responsabilidades. Tem gente que tem medo de aceitar uma promoção, medo de aceitar um cargo mais importante, medo de abrir um negócio, medo de iniciar um projeto, medo de buscar um novo emprego. E isso tudo é medo de assumir responsabilidades. Isso prejudica tanta gente. Se você está sofrendo com esse medo, se você está sofrendo com esse mal, fica aqui que eu quero falar sobre ele, te ajudar a superar esse medo e se realizar profissionalmente, certo? Em primeiro lugar, responsabilidade é responder por algo. Então, fazer uma tarefa é diferente de ser responsável por aquela tarefa. Vou colocar aqui um exemplo bem claro. Vamos supor que eu responsabilizo o João por deixar uma sala organizada, deixar uma sala limpa. E ali o João pede para o Francisco participar com ele, o Tiago participar com ele, a Meire, a Camila. Então todos ajudam, mas no final aquela responsabilidade vai ser do João. Eu vou prestar contas com o João. O João vai responder para mim sobre aquela responsabilidade que eu dei para ele de deixar o ambiente, a sala toda em ordem. Então, muitas pessoas querem até fazer algo, mesmo que esse fazer seja algo difícil, ou seja algo complicado, seja algo que poucas pessoas fazem, mas essa mesma pessoa que topa fazer algo, que tem muita habilidade, muitas vezes tem responsabilidade. Às vezes você tem uma super habilidade numa área, mas você não topa assumir um compromisso e uma responsabilidade naquele sentido. Então isso te entrava com certeza no crescimento profissional, isso te impede de assumir cargos de liderança, isso te impede de montar o teu próprio negócio. Citando um exemplo, eu sempre convivi assim, desde de novo, no ambiente de igreja, e tem muitos voluntários, pessoas que se voluntariam para ajudar em alguma coisa que é necessário na igreja, ou ajudar com as crianças, ajudar no estacionamento, ajudar num projeto social. Sempre tem muitos voluntários, mas geralmente tem poucos líderes. E o líder é justamente aquele que se responsabiliza. O líder é aquele que assume a responsabilidade do projeto. Então tem pessoas com grandes ideias, mas aí quando você diz, olha fulano, você pode ficar com essa responsabilidade, você pode assumir essa função, então logo a pessoa quer pular fora. Tem medo de compromisso, medo de responsabilidade, e isso prejudica grandemente. Tem uma síndrome que é falada hoje, que é a síndrome de Peter Pan, que é o medo que as pessoas têm de serem adultas. E ser adulto tem a ver também com ser maduro e assumir responsabilidades. Então tem gente que quer ficar a vida inteira como criança, e isso não vai te fazer bem, tá bom? Esse não é o elemento bom que você deve permanecer na infância. Tem alguns elementos que nós devemos ser crianças para sempre, como por exemplo a criatividade. Mas assumir responsabilidades é algo próprio para adultos e você deve instalar em você esse drive, esse aplicativo de assumir responsabilidades. Então, tem muitas causas e muitos sintomas que estão associados a isso. Tem pessoas que já foram muito tolhidas, muito reprimidas desde a infância, ou talvez até na fase adulta, foi criticada excessivamente. Então a pessoa prefere ficar escondidinha, guardada, numa zona aparentemente confortável e segura, do que correr o risco de se expor, de assumir uma responsabilidade profissional e de repente ser mais uma vez criticado, ser duramente criticado, reprovado por outras pessoas. Então isso é uma causa muito comum, pessoas que foram muito criticadas excessivamente, reprimidas, tolhidas, seja pelos pais, seja por outras figuras de relevância e de autoridade na vida dessa pessoa. Quem sabe você passou por isso. Uma outra situação é de gente que carrega um mindset fixo. E as pessoas que carregam um mindset fixo não admitem erros, porque a pessoa acha que o erro é um pecado, a pessoa acha que o erro é uma condenação. Por quê?
Porque no mindset fixo, você é aquilo que você fez. Então, se você fez algo errado, se você fez algo que não foi bem sucedido numa primeira tentativa, logo você é aquilo. Você absorve aquilo como se fosse uma identidade. Se você comete um erro, você é o erro. Diferente do mindset apropriado que nós temos cultivado aqui no canal Supere o Medo 7, que é um mindset dinâmico. E o mindset dinâmico, ele percebe o erro como uma parte do processo, mas você não é o erro. O erro faz parte do processo de aprendizado. O mindset dinâmico entende o seguinte: eu posso errar, mas eu não sou o erro. Eu sou maior do que o erro e eu sou inclusive maior do que o acerto. Eu sou superior a isso, estou num processo constante de crescimento e evolução. Então esse mindset fixo que tem medo do erro, que não admite o erro, dificilmente vai assumir responsabilidades. Por quê? Porque todos que assumem responsabilidades em algum momento vão errar. Um treinador de futebol é responsável pelo resultado do time. Em algum momento esse time vai perder. Se ele não quiser assumir responsabilidade, ele vai passar a vida toda talvez como um auxiliar técnico, porque não é ele que vai assumir a responsabilidade, como alguém que está bem fora, assim, que não aparece, e vai deixar de usufruir talvez uma habilidade que ele tem, um enorme potencial. Tem muita gente que fica presa, gente que fica sofrendo, gente que deixa de usufruir e também de entregar para o mundo grandes habilidades porque tem medo de responsabilidades. Uma outra questão, causa, e sintoma que paralisa as pessoas de assumirem responsabilidades é o desejo de querer controlar tudo, sabe? Aquele desejo de saber tudo que vai acontecer, querer controlar o amanhã, querer controlar até o passado. Isso é muito nocivo. Não compete ao ser humano controlar tudo. Tem coisas que estão no nosso controle. As nossas ações, os nossos comportamentos. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle e nós devemos descansar nisso. Tem alguns elementos que só pertencem a Deus, não pertencem a nós. E nós devemos descansar o nosso coração nisso. Em geral, pessoas muito controladoras são também pessoas muito ansiosas e que têm medo de assumir riscos, têm medo de lidar com incertezas e por isso não assumem responsabilidades. Porque quando você assume responsabilidade, nem sempre você vai ter a garantia de tudo. Na verdade, nunca você vai ter a garantia de tudo. Você precisará lidar bem em assumir alguns riscos. Eu não estou dizendo aqui de jogo de sorte, de azar, de você ser inconsequente, de você não ter uma previsibilidade. Mas eu estou falando aqui que assumir riscos de uma maneira equilibrada, dentro de um nível, faz parte da dinâmica da vida. Nenhuma revolução do bem, nenhum equipamento tecnológico estaria hoje em nossas mãos se pessoas não tivessem assumido riscos. Você não estaria com esse aparelho na sua mão se alguém não tivesse assumido um risco. Você não estaria morando onde você mora hoje se um dia alguém não assumisse o risco de construir, de inovar, de fazer algo. Então, assumir responsabilidade também é assumir risco. E nós precisamos lidar com isso com leveza. Risco não é algo negativo. Risco dosado é algo positivo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa criatividade, faz parte do projeto de Deus para nós. Uma outra questão é o hábito de terceirizar culpa. Eu nem gosto desse nome culpa, dessa expressão culpa, tá? Mas de terceirizar algo que você fez de errado e você nunca assume ali a responsabilidade. Algumas pessoas falam assumir a culpa. Sempre coloca no outro, né? Tem um conflito no casamento que foi você que gerou aquele desgaste. Você sempre quer culpar o seu marido, sempre quer culpar a sua esposa. Você culpa os seus pais, culpa o governo e você nunca assume a responsabilidade dos seus resultados, daquilo que você tem. Isso vai fragilizando esse drive tão necessário para assumir responsabilidades.
Essa coisa de ficar sempre culpando os outros ao invés de assumir os seus próprios erros. Uma outra questão muito comum é o medo de julgamento. A pessoa que fica preocupada com o que os outros vão pensar. Então, eu prefiro não assumir esse cargo de liderança, eu prefiro não assumir esse cargo de destaque, eu prefiro não montar esse negócio, eu prefiro não liderar sobre pessoas, porque o que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar de mim? Isso é uma escravidão. Quem vive baseado no que os outros pensam é escravo dessa postura, dessa conduta. Então a pessoa fica literalmente escravizada e ela não é nem escrava do que os outros vão pensar. É pior. Ela fica escrava do que ela pensa que os outros vão pensar. Fica escrava do que ela acha que os outros vão falar. Que muitas vezes o fantasma que está na mente das pessoas é muito maior do que o que as outras pessoas estão pensando. Estar refém do que os outros estão pensando já é terrível. Agora, estar refém do que eu penso que os outros podem pensar é pior ainda, porque é uma criatividade do mal. São fantasmas que atormentam a mente das pessoas. Tem gente que está com a roupa, né, talvez um pouquinho manchada, ou repetir uma roupa, e aí fica fantasiando. O que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar de mim? E aí cria um monte de teoria, sabe? De fantasma, fantasmagórica, né? Eu acho que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nem acontece. Uma outra questão também que fragiliza a capacidade do ser humano dada por Deus de assumir responsabilidades é quando você tem a sua mente pessimista e negativa. Uma onda de pessimismo e negativismo está cobrindo muitas pessoas. Pessoas sempre que pensam no pior que vai, na pior das possibilidades. Então, tipo assim, você é convidado para assumir a liderança de uma equipe em determinada empresa. Você pensa em abrir uma franquia, pensa em montar um negócio, então já fica pensando assim, rapaz, mas se pegar fogo, mas se for roubado, mas se eu não souber liderar as pessoas, se as pessoas se revoltarem contra mim, então a mente que está na estação, na sintonia negativa e pessimista, ela vai focar exatamente na pior das possibilidades. E o pior é que a pessoa que pensa muito negativo e pensa muito pessimista, ela atrai as coisas ruins. Porque eu já falei aqui em outros vídeos sobre o poder que tem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm um poder principalmente dentro de nós, mas também tem um poder externo. Nós emitimos uma energia, uma onda que atrai aquilo que nós pensamos. Isso aqui não é magia, nem misticismo. Isso aqui é científico, tá bom? Já é bíblico, falado há muito tempo, mas hoje também a ciência fala claramente sobre o poder dos pensamentos, tá bom? Então, a pessoa que está numa onda de negativismo, de pessimismo, que sempre está ouvindo pessoas falando de tragédia, que sempre está ouvindo noticiário negativo, que alimenta essa onda de pessimismo e negativo, dificilmente ela vai querer assumir alguma responsabilidade, ok? Deixa eu falar algo para ti. A autoridade está ligada à responsabilidade, porque você tem autoridade sobre algo quando você responde por algo. E deixa eu te falar mais uma coisa. Deus, quando nos criou, Deus nos deu a capacidade de exercer a autoridade. Deus nos deu a capacidade de governo. Não só a capacidade, mas também um mandato. Deus colocou sobre o ser humano o mandato de governar a terra, de cuidar bem do jardim, de exercer autoridade sobre o restante da criação e de ter também responsabilidade de responder sobre o que ele fizesse, de responder sobre a criação. Então, Deus, quando nos fez, Deus nos deu responsabilidade, foi um grande presente de Deus para nós. E o mal
quer tirar isso de nós. Eu não sei como é que você concebe o mal, como que você chama o mal. Então, falar só do mal. O mal quer tirar a tua responsabilidade. Sabe, aquilo que diminui o ser humano, aquilo que fragiliza o ser humano, quer tirar dele tanto a autoridade quanto a responsabilidade. As pessoas desenvolvidas, as pessoas que realizam, aceitam responsabilidade. O que nós falamos aqui até então já te ajuda muito. Por quê? Porque quando você desenvolve o autoconhecimento, quando você percebe em você mesmo um problema de maneira clara, você já tem aí um bom começo para modificar este problema, para superar este problema. Então nós estamos falando aqui sobre o medo de assumir responsabilidade, mas eu quero também falar de maneira mais direta sobre a solução, sobre um caminho que você pode trilhar para superar o medo de aceitar responsabilidades. Deixa eu falar de uma frase, eu não sei quem é o autor, mas é uma frase bem interessante que diz o seguinte: os líderes não são responsáveis por estarem sempre certos. No entanto, eles são responsáveis por verem em cada problema oportunidades. Então, olha só, o líder não é responsável, a pessoa que monta um negócio, a pessoa que tem um cargo de relevância, ela não é responsável porque ela está sempre certa, porque ela nunca erra, porque todo ser humano erra, o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem, certo? Inclusive, o erro muitas vezes não está associado com pecado, o erro muitas vezes não está associado com o mal, o erro muitas vezes está associado com um simples processo de aprendizagem. Quando uma criança está começando a andar ou a falar, ela erra uma palavra, ela cai, aquilo ali não é um mal moral, aquilo ali não é um pecado, aquilo ali é uma parte do processo de aprendizagem. Então não se culpe por conta dos seus erros, tá bom? Aceite o erro como um processo natural, aceite o erro inclusive como um aliado seu, já gravei vídeo sobre isso, você pode procurar aí. Aceite o erro como uma parte natural do processo de crescimento e evolução. Então os líderes não são líderes e não são responsáveis porque estão sempre certos. Você não precisa se preocupar em estar sempre certo. No entanto, ele é líder porque ele vê em cada erro uma oportunidade, certo? Por quê? Cada problema, ele vê em cada problema, melhor dizendo, uma oportunidade. Por quê? Cada problema tem uma solução. Grave o seguinte: se não tem solução, então é porque não é problema. Cada problema tem uma solução. Então o líder está comprometido em buscar a solução para os problemas. Ele assume a responsabilidade não é porque ele está sempre certo, mas é porque quando ele vê um problema, ele se compromete a buscar a solução para aquele problema. E você pode assumir essa postura. Isso está potencialmente dentro de você, pode ser desenvolvido e pode ser exercido plenamente. Então eu quero te dar alguns passos aqui para você superar o medo de assumir responsabilidade. Em primeiro lugar, reconheça se você tem isso. Tem muita gente que não aceita a responsabilidade de jeito nenhum. Bebendo água aqui numa xícara de café. Vamos lá. Tem muita gente que não aceita responsabilidade de jeito nenhum, mas acha que não tem esse problema. Acha que, inclusive, acha que é uma característica. Não é porque eu sou assim, não é assim. Todo ser humano foi feito para assumir responsabilidades e exercer autoridade. Então, se você está sempre fugindo de assumir responsabilidades, você precisa reconhecer que isso é um problema. Você precisa reconhecer que isso é uma disfunção, tá bom? Você precisa reconhecer essa dificuldade, colocar luz nesse elemento sabotador. Fuga de responsabilidade é um elemento sabotador e você precisa colocar luz sobre isso. O que é colocar luz? É você deixar claro, porque tem gente que fica escondendo, tem gente que fica ocultando, negando, e reconhecer é muito libertador. Inclusive tem uma passagem bíblica que diz assim: aquele que reconhece, que confessa os seus pecados, alcança misericórdia, ok? Quem não reconhece
não alcança, mas quem reconhece alcança misericórdia. Quem reconhece e deixa alcança misericórdia. E você reconhecer não é você aceitar aquilo como se fosse a sua identidade. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não gosta de responsabilidade. Eu sou uma pessoa que não assume responsabilidade, que não aceita responsabilidade. Não, não é tua identidade. Então você reconhecer não é você aceitar como se fosse algo fixo em você. É você reconhecer que você está com dificuldade de aceitar responsabilidades. É você reconhecer que você tem, de maneira temporária, uma dificuldade de aceitar responsabilidades que isso lhe atrapalha. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você tem essa dificuldade, não de maneira fixa, mas de maneira temporária, e você precisa lidar com ela. Segundo ponto, depois de reconhecer, pare de respaldar, não fique justificando essa sua ausência de responsabilidade, não fique racionalizando. Não é porque os meus pais fizeram isso, não é porque eu não gosto, não é porque o meu temperamento, não é porque a minha personalidade. Pare de justificar, pare de racionalizar aquilo que está te prejudicando. Isso tudo, se você ficar justificando, se você ficar racionalizando, vai só alimentar um mal que está te limitando, um mal que está te derrubando, um mal que está te impedindo de alcançar a tão sonhada realização profissional. E a realização profissional ela pode acontecer na tua vida, mas você precisa parar de respaldar algo que está te atrapalhando. Então, este medo de assumir responsabilidade é um intruso que foi instalado em você como um vírus e que você vai retirar. Você não deve mais aceitar ele. Então, ao invés de justificar, racionalizar e ficar dando um respaldo para esse medo maldito, o que é que você vai fazer? Você vai reconhecer e você vai dizer assim, ó, esse medo é um intruso que foi instalado em mim como um vírus e eu vou retirá-lo. Eu não aceito isso na minha vida. Então isso aí vai ser extremamente libertador, porque o seu padrão de linguagem vai mudando também o teu padrão de pensamento. E o teu padrão de pensamento é justamente isso que a gente quer alterar, de um medo de assumir responsabilidade para um desejo de assumir responsabilidade e uma satisfação em ser responsável sobre algo, ter autoridade sobre algo e colher os frutos disso. E aí, um terceiro passo simples que eu quero te falar é para você começar hoje, tá bom? A assumir pequenas responsabilidades. Na sua casa, você pode assumir a responsabilidade assim, olha, essas contas aqui quem vai pagar sou eu, tá bom? Esse problema aqui quem vai resolver sou eu. A responsabilidade de fechar um portão que seja, a responsabilidade de ligar e fazer uma ligação importante que precisa ser feita, você vai assumir aquela responsabilidade. Você não vai dizer assim, ó, vou tentar, tá? Eu vou buscar aqui, mas se eu não fizer vai ter outra pessoa para fazer. Não, você vai assumir a responsabilidade. Ou seja, você vai responder por aquilo. Pode ser na família, de repente a família vai ter uma confraternização agora nesse final de ano e você vai ser responsável por algo, você vai ser responsável por organizar ali a lista de alimentos, o amigo secreto. Aí você diz assim, mas isso é tão bobo, isso é tão pequeno, mas se você começar a assumir essas pequenas responsabilidades, esses micro resultados de satisfação, de aprovação, de validação nessa pequena responsabilidade, vão estruturar uma base para você assumir grandes responsabilidades, inclusive no âmbito profissional, e ter a sua realização. Seja no grupo de amigos, você assumir responsabilidades. Tem gente que sempre está fugindo de responsabilidade. Seja na igreja, se você faz parte de uma igreja, converse com o seu líder, converse com o seu pastor. A igreja é um ótimo ambiente para você assumir responsabilidades. Seja na faculdade, seja líder de uma equipe, de um trabalho. E aí, se você fizer esses 3 passos, reconhecer que você tem uma dificuldade de assumir responsabilidade, que isso não lhe faz bem, parar de respaldar, mas pelo contrário, você vai agora denunciar e determinar que esse é um mal que foi instalado em você, que você não aceita mais, que você vai acabar com ele, que você não aceita mais ele na sua vida. E aí você começar a assumir pequenas responsabilidades,
com certeza, esses 3 passos, eles vão te levar para uma nova disposição mental de assumir responsabilidades, de ser promovido no teu trabalho, de montar o teu negócio, de ser bem-sucedido e realizado profissionalmente, tá bom? Supera o medo, vamos realizar profissionalmente. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, dá o seu like, se inscreva na página do YouTube Supere o Medo, tá bom? A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Instagram Supere o Medo 7 e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm essa dificuldade, você vai ajudar essas outras pessoas, tá bom? Então assuma a responsabilidade da sua vida, porque isso vai te fazer um enorme bem. Responsabilidade não é algo ruim, responsabilidade é um presente de Deus. E que Deus te abençoe e tamo juntos.